Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença de Silvia Varela, advogada, especialista na área trabalhista. Silvia, muito obrigado pela sua presença. Se apresente ao nosso assinante. Obrigada a você pelo convite. Meu nome é Silvia Varela, sou advogada, sócia trabalhista da área trabalhista do escritório Tubini Associados. Estou aqui para tirar as dúvidas que vocês tiverem da área trabalhista, nessa fase de pandemia que a gente está vivendo, que está bem complicado para os empresários. Eu acho que está complicado para todo mundo. Né? Mas antes de falar de pandemia, essa vida de empresário, medida provisória, eu queria fazer uma pergunta. Há muitos anos atrás, quem ia para a área trabalhista ou se ia para a justiça, a gente sabia que o empresário perderia, que sempre era a vida, quem ganhava era o funcionário. Dos anos para cá, a gente viu que algumas coisas mudaram. Qual é a sua opinião em relação a isso? Se ela ainda continua protecionista, se mudou a justiça, como é que você enxerga isso? Eu acho que ela mudou bastante. Eu acho que a reforma trabalhista que veio no finalzinho ali de 2017 tirou um pouco essa parte protetiva, mas ainda continua. Eu não vou te falar que não é protetiva. Ela vai, sempre que puder, proteger o funcionário. Mas a reforma trouxe algumas coisas diferentes que barram um pouquinho alguns pedidos. Por exemplo, se ele perder o processo, ele vai ter que pagar custas, que antigamente ele não precisava pagar. Então, assim, eu acho que ele passa a pensar duas vezes se ele vai entrar com processo ou não. Antigamente, qualquer coisa entrava com processo, não pagava custas, se não fosse na audiência era arquivado, não acontecia nada com ele. Agora ele vai pesar no bolso, então talvez ele só entre realmente se ele acha... Pensar duas vezes, pensar duas vezes, é importante isso. Não, eu acho que isso é importante até pra gente saber, porque tinha essa coisa, né? Protecionismo, eu acho que... Ainda tem, não vou te falar que não tem, tá? Juiz trabalhista, principalmente, acho que a primeira instância, ainda continua defendendo muitos funcionários. Mas eu acho que diminuiu, tanto é que diminuiu muito o número de processos. Se você Caiu vê, bastante? Desde a reforma, assim, as porcentagens de queda de distribuição são enormes. Justamente por causa disso, porque você vai ter que pagar custas, vai ter que pagar honorários de perito, se você faz uma perícia de periculosidade, se o reclamante pede e perde, ele vai ter que pagar o perito. Então, assim... Que não é barato. Exatamente, não é barato, mas sempre ficava para o empresário, para a parte, né, do empresário, da reclamada. E agora não. Ainda é protetiva, mas está muito melhor para as empresas. Então, vamos falar sobre pandemia, que é o assunto... Medida provisória. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa medida provisória e quais são os principais pontos de atenção que o empresário tem que ter. Tá. Eu vou pensar no empresário, porque a gente, quando tem empresa, se advogado trabalha para várias, a gente sempre fica a gente não sabe para onde vai. Claro. Uma hora sai uma medida aqui, outra hora sai outra medida aqui. E vocês, como advogados especialistas nessa área, eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso assinante sobre a medida e depois quais os pontos principais que o empresário tem que ficar atento. Tá. Assim, nesse tempo da pandemia, a gente teve duas medidas provisórias que eu acho que foram as mais importantes. Uma acabou de já cair, era a 927, tá? Ela perdeu a validade agora no domingo, dia 19 de julho. Então, não está valendo mais. Era uma medida importante, porque ela que falou sobre o home office, que o empregador poderia colocar o funcionário em home office de forma unilateral. Olha, você vai para casa trabalhar de casa. Agora não, agora voltou tudo a ser o normal. Agora você pode fazer home office, mas tem que ser acordo entre as partes. A MP também, essa 927, ela previa antecipação de férias, prazo para dar férias, aviso de férias, que não precisava ser mais, podia ser em 48 horas. Ela previa férias coletivas, antecipação de feriados, banco de horas com o tempo mais flexível, mas esse domingo, não, a partir desse domingo já não vale mais. O que foi feito antes, ok. A partir de agora, volta às regras trabalhistas normais. Na sua opinião, por que você acha que encerraram isso? Você tem alguma ideia, a visão disso? Porque era uma coisa, hoje uma pandemia que pede para as pessoas não irem para o trabalho, pegar coletivo, metrô, uma série de coisas, estarem juntas e depois muda. Você tem uma opinião sobre isso, uma visão? As pessoas que não defendiam essa medida provisória falavam justamente da parte que a gente está falando, protetiva do funcionário, que era muita coisa dessa MP, o empregador poderia fazer nem sequer sem anuência do empregado. Então, as pessoas que criticavam essa medida, e eu acho que até por isso que ela de repente não virou lei,
justamente por causa disso. Tem que ser sempre um acordo entre as partes. Então, assim, eu não sou obrigada a tirar férias sem eu querer, então eu tenho que concordar. Só que, ao mesmo tempo, é o que você falou, na pandemia, não é só para o funcionário que é ruim ou não, mas acaba sendo um acordo. Você prefere perder o emprego ou tirar férias antecipado? Mas as pessoas que eram contra ela falavam que ela não era a favor do empregado. Então, eu acho que por causa disso que ela não foi sancionada. Beleza. Tá. Essa segunda outra que você disse que tinha, né? Essa segunda é a 936, ela já foi sancionada, tá? Ela já é uma lei, ela já virou uma lei, o presidente já sancionou. E ela é importante também porque ela preserva o emprego, né, e a renda. De que forma? Você pode suspender o trabalho, cessar o trabalho, né? Uma empresa que tinha fechado, uma empresa de repente de evento, alguma coisa assim, que parou totalmente, fechou bar e restaurante. Então ele tem duas alternativas: ou suspender o salário e o trabalho, ou reduzir a jornada e o salário, tá? São duas alternativas. Se ele for reduzir a jornada e o salário, ele tinha 90 dias para fazer essa medida. E ele podia reduzir até, dependendo da faixa salarial da pessoa, reduzir 25%, 50%, 70%. E suspender o contrato de trabalho por até 60 dias. Tá? Essa medida agora já foi até prorrogada, ela virou lei e agora saiu a prorrogação dela por mais, para o caso de redução, 60 dias e para o caso de suspensão, 30 dias. Então, o prazo total dessas medidas é de 120 dias para cada uma, ou para suspensão ou para redução em cada um dos seus termos, algumas amenidades específicas para cada faixa salarial. Então, eu vou fazer pergunta de leigo. Eu tinha um home office que eu podia deixar. Eles achavam que era loucura, mas aceito eu reduzir salário do funcionário, deixar o funcionário, que eu acho que isso é uma medida pior, entendeu? Eu não consigo entender, porque eu não sou advogado nem nada, porque eu acho que eu estou prejudicando mais, estou dando a minha opinião e depois quero a sua como especialista na área. Se eu tenho funcionários, eu reduzo o salário dele, deixo em casa, continua tendo conta para pagar e tal. Se eu tivesse home office, ele podia fazer home office em casa, ganhando salário, e aí eu não consigo entender essa confusão que é feita, assim, porque muita gente me perguntou a mesma coisa, eu estou dizendo, e a gente não sabe para onde vai. Esse é o grande problema que a gente está conversando no começo. Assim, o home office ele não está proibido, tá? Mas só caiu a MP que podia ser de forma unilateral, imposta de forma unilateral pelo empresário, né? Pelo empregador. Mas eu acho que a tendência, o que a gente vê hoje em dia ainda está voltando às coisas, mas tem muitas empresas ainda que vão manter o home office. E o funcionário, para ele também, não vai ser ruim e vai acabar concordando. Eu acho que a suspensão e redução, por outro lado, ela é boa para empresas que porque tem empresas, por exemplo, a gente estava falando de eventos, fecharam, não consegue. Para que vai abrir? Nem home office adianta. Então, tipo assim, para essa empresa, às vezes é melhor suspender e reduzir para não mandar embora, do que fazer um home office que também não sirva. Eu acho que vai depender muito do ramo da empresa se colocar em cada uma das possibilidades. Então, eu estava lendo, estavam falando sobre home office e tal, eu estava vendo grandes empresas que têm na Faria Lima prédios enormes. Estão devolvendo tudo. Estão estipulando home office para poder fazer. E a gente sabe que esse negócio, como é que vai ficar? Porque se eu perguntar ao funcionário meu, você quer fazer home office ou você quer que eu diminua o seu salário? Sim. Óbvio que na hora vão perguntar, eu quero home office, porque ninguém quer perder salário. Então, como é que fica essa história? Porque eu estou falando das grandes empresas agora, essas multinacionais brasileiras enormes, que tinham prédios inteiros, andares inteiros, que estão fazendo isso como home office. Pelo que eu li, né? Estou dizendo que eu li. Foi meio goela abaixo. Nós vamos continuar fazendo home office, vamos continuar dessa forma, vamos economizar. Não foi discutido isso com ninguém, com as pessoas, algumas que eu fui perguntando, ninguém só foi comunicado. Então, como é que fica isso perante esta bendita lei que a gente fica louco? E mais uma pergunta em cima disso. Você acha que essas leis que vieram, elas vão ser definitivas? Depois dessa pandemia, muita coisa pode voltar atrás, ou pode ir para melhor, ou pior? Como é que você enxerga tudo isso? Eu acho que você tem razão. Eu acho que acaba sendo, mesmo com a suspensão da 927,
eu acho que acaba sendo goela abaixo. Mas é um goela abaixo que não é ruim para o empregado. Eu acho que é isso que tem que ser levado em consideração. Mas eu também acho que não. Mas mesmo a suspensão e a redução fala que o empregado tem que anuir e que você tem que avisar 2 dias antes e que o empregado tem que concordar com aquilo. Você acha que, tipo assim, também não foi goela abaixo? Uma redução de salário? Quem quer reduzir o salário? Ninguém. A MP fala que o funcionário tem que aceitar. Mas ele aceitou porque era a única forma. Não, então, acho é que melhor ter alguma coisa do que não ter nada. Agora, você imagina, eu chegar 2 dias antes e dizer para você, seu salário vai ser reduzido. É complicado, mas eu acho que vai ter que pesar a manutenção do emprego mesmo. E vai acabar sendo forçado ou não, mas também não vai ser tão ruim para o empregado. Eu acho que a visão é essa. É melhor ter uma redução, uma suspensão ou um home office do que você perder o emprego, né? E ainda mais nessa realidade que a gente não sabe quando que vão voltar as coisas ao normal, né? Tá complicado, tá voltando, mas ao mesmo tempo tá tudo muito diferente, tá tudo ainda muito complicado. Você acha que essas leis que estão vindo nessa pandemia, a tendência é continuar para frente? Você acha que algumas coisas que saíram podem voltar ou a tendência é melhorar ou aprimorar e continuar? Essa parte da medida provisória, vamos imaginar, de suspensão até durar a calamidade pública, né? Que está decretada aí até o final do ano. E também nesses prazos que daqui a pouco, tipo, 120 dias também, eu não sei se vai renovar novamente o prazo de suspensão e redução. Por enquanto, a gente tem esses prazos. Mas eu acho que a tendência, é tudo voltar ao normal mesmo. Suspender o estado de calamidade pública, volta ao normal. Ou a parte até empresarial vai ter que fazer uma pressão no governo para eles adotarem novas medidas. Saiu agora também um decreto que eu acho bacana de falar. Antigamente, se você demitia um funcionário, você não podia recontratar ele em 90 dias, agora porque podia ser fraude, né? Muita gente demitia. Existia, a gente sabe que sim. A gente sabe que sim. Mas aí agora também, durante esse período, pode se demitir um funcionário e recontratar uma empresa que esteja fechada e de repente volte a abrir um restaurante mesmo. Eu acho uma medida consciente. Eu estava lendo até uma companhia aérea está fazendo isso e as pessoas estão concordando, porque óbvio, companhia aérea a gente sabe a situação que está vivendo e tal. Mas uma outra pergunta que eu tenho, o empresário me perguntou a seguinte coisa: não podia o home office, ele teve que mandar todo mundo para o escritório, né? Ordens, vamos seguir a lei, força de expressão, vamos imaginar desse jeito. Quais são as medidas que eu tenho que tomar para que amanhã eu não seja prejudicado com isso? Por exemplo, tem um funcionário, pode vir de metrô, de ônibus ou de carro, mas para evitar essas coisas, eu sei que é quase impossível perguntando, mas quais são as medidas protetivas, o empresário, para não ser prejudicado, entendeu? Ele tem que tomar para se cuidar o máximo possível, vamos dizer assim, né? Tentar evitar problemas. Vai ter que adotar algumas medidas né, de flexibilização de horário. Dependendo da empresa, do número de funcionários, pode fazer um rodízio também de funcionários de dias. Tem muita gente adotando isso, rodízio de escala, para não ficar todo mundo junto. Porque às vezes uma empresa ela não tem aquelas empresas que tem baias, vai ter que pular uma baia, porque tem que ter distanciamento, 2 metros de distância. Então, flexibilizar horário, escala, né, revezamento. Fornecer álcool gel, fornecer máscara, essa parte de marcação, né, de chão em alguns setores, restaurante, essas coisas, tomar o máximo cuidado possível para a higienização, né, do local de trabalho e para o distanciamento, né, na medida do possível, que vai ser bem complicado em alguns setores, eu acho. Silvia, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Quero te agradecer muito, foi muito esclarecedor. Eu quero te deixar um livro de presente. Bacana, que agora a gente obrigada. não pode comentar e tal. Você fica com esse livro, mas eu queria que você fizesse, ali naquela câmera, uns 15 segundos finais, que você desse um conselho ao empresário que está ouvindo, nos vendo, você falasse para a gente poder encerrar o nosso programa. Tá ótimo. Quero agradecer. Eu acho que, assim, para o empresário fica a dica de procurar um advogado, primeiro de tudo. Eu acho que a parte consultiva trabalhista é uma das áreas que principalmente a trabalhista, precisa de uma consultoria anterior a qualquer medida que seja tomada, para não fazer um negócio errado, para depois não ter que responder por alguma coisa, né, na justiça. Então, assim, procurar um advogado e tentar sempre estar dentro das diretrizes aí, das medidas provisórias e das leis vigentes.
Muito obrigado. Se você quer ver esses programas, deixe seu like e entre pelo nosso site. Muito obrigado e até lá.